Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do Chelsea que empata de novo. Esse time está alérgico a vitórias, seja por que apresenta dentro de campo ou por erros de arbitragem, né? Porque hoje a Premier League faz mais uma história inacreditável com o VAR, né? O VAR inglês, né? Tem gente que fica criticando o brasileiro e fica usando da Premier League como referência. Olha como é que eles fazem as coisas rápidas, olha só, linha de impedimento, tudo isso. Sendo que é lá que acontecem as decisões mais bizarras. Eu não consigo me esquecer do ano passado, né? Quando o Manchester City estava jogando contra o Everton, foi o Cancelo, numa bola com o braço claríssimo dentro da área, um pênalti pro Everton, e assim, vê a diferença do título do City pro Liverpool, e não deram pênalti, revisaram, o cara dominou com o braço e não deram pênalti. Eu fiquei muito revoltado naquele momento lá, porque é aquela história, né? Aquele ponto podia ajudar um Everton a sair da zona de rebaixamento, e é claro, são 3 pontos que o City ganhou, seria apenas um, que ajudaram o time a ser campeão inglês. Então esses erros ridículos, patéticos, vêm atrapalhando demais a competição. Mas antes de focar tanto nesse lance, tem um jogo para se comentar, né? A gente teve o Chelsea com todos os reforços basicamente jogando, né? Madueke, Mudryk, João Félix e o Enzo Fernandes todos titulares, né? E o primeiro tempo do Chelsea é muito bom, né? Tirando, obviamente, o Kai Havertz e o Cucurella, o primeiro tempo do Chelsea é maravilhoso. A gente vê um time que consegue ter mais criatividade, o talento faz diferença, né? E a gente viu o Chelsea armando boas jogadas, bolas enfiadas machucando muito a defesa do West Ham. Primeiro tem um gol do João Félix que é anulado por um detalhe, né? Ele até faz o sinal, né? Depois há o gol do João Félix, né? Numa belíssima bola enfiada pelo Enzo Fernandes, e ali ele consegue o gol que no momento daria a vitória para o Chelsea. Aí que acontece? A gente tem o gol de empate do West Ham. O Chelsea estava 3 jogos seguidos com clean sheet e hoje sofreu naquele cruzamento que, olha, o Cucurella é um caso de que talvez é a pior transferência do Chelsea, porque eu fico assim pensando, a janela de verão, né, a primeira dessa temporada do Chelsea, ela é uma janela ruim, porque no final das contas se paga 50 milhões de euros pelo Sterling, agora que você traz o Mudryk e o Madueke que não faz sentido. Você paga lá os 30 milhões no Koulibaly, que não faz sentido agora que você tem o Badiashile, que outra vez jogou muito bem. E assim, você tem, obviamente, a contratação do Fofana, que é legal, ótimo jogador, mas machuca com a desgraça. E aí a gente tem a contratação dele, né, do Cucurella. E assim, é uma decisão pura do Tuchel, porque assim, o Chelsea, né, pela diretoria, queria usar o Maatsen, que tá jogando muito bem no Burnley, mas o Tuchel pede para emprestar, não gosta de trabalhar com jovens jogadores, quer jogadores mais consolidados, e pede a contratação do Cucurella, que atravessa o Manchester City por essa negociação. Fico até pensando, o Cucurella nesse nível do City, acho que o City estava fora do top 4, né? E o Guardiola é um cara que gosta de insistir também em algumas peças, mas é aquela história, o Chilwell não pode jogar o tempo todo, parece que o Lewis Hall está sentindo alguma lesão, não foi relacionado, porque senão acho que ele seria o titular, até porque jogou melhor que o Cucurella de lateral. Fato é que, assim, o Cucurella dá um espaço inacreditável para o cruzamento, acho que foi o Souček que fez o cruzamento, né? Vamos falar mais dele, né? E aí o Emerson Palmieri vai lá, que jogou uma barbaridade hoje e consegue marcar o gol de empate. O Chelsea tem até algumas oportunidades no primeiro tempo, mas fica no 1-1, e o segundo tempo do Chelsea é aquela história, né? O time perde um pouco do gás, né? A defesa do West Ham se encaixa muito melhor e a gente vê uma falta de sintonia entre algumas peças, principalmente do lado esquerdo, que melhora com a entrada do Chilwell. Mas eu acreditava que a melhor substituição para se fazer era o Chilwell e o Fofana. O Fofana no lugar do Havertz, que foi um a menos no ataque. É impressionante a falta de presença de área, mas aí é aquela explicação muito antiga que eu falo aqui há anos. Ele não é um atacante, ele é um meio atacante, e como meio atacante já não está jogando muita coisa. Agora, um atacante misericórdia. Agora, o Cucurella, quando substituiu pelo Chilwell, foi uma mudança de postura do lado esquerdo do ataque. O problema é as mudanças que o Potter fez, ele tirou os pontas, né? Eu acho que fazia sentido tirar o Madueke para colocar o Ziyech, que foi o que acontece, mas colocar o Mount na posição ali, aí eu não gostei tanto, né? Se fosse para colocar o Félix mais avançado e tirar o Havertz, ok, mas deixou o Havertz o tempo todo, não usou a quinta substituição, não usa o Carnet com o Emega, não usa também, como eu disse, né, o Fofana, o Dato Fofana, não o Wesley, que é o zagueiro. Então, assim, uma coisa que assusta, né? O Graham Potter, ele não tá querendo arriscar demais, seja medo de queimar jovens jogadores, mas na situação que o Chelsea tá,
tem que arriscar, vai ficar usando peças que não estão rendendo tão bem. O Ziyech eu consigo entender, mas assim, o Gallagher, né? Eu até entendo que ele fisicamente cresce e ele faz parte do lance capital do jogo no final das contas, mas é aquela história, né? E o West Ham, né, é um time que ainda tem dificuldades bem grotescas para criar, porque com o elenco que tem era para estar fazendo um time que ataque muito melhor, mas é aquela história, né? Contra times grandes é um time chato, porque ele vai jogar na defesa e vai jogar do jeito que o Moyes gosta, contra-ataque, velocidade, transição. É um time chatíssimo de se enfrentar por causa disso e tem peças para machucar. Tem um Declan Rice que é um monstro no meio-campo, tem todos os jogadores ali perfeitos para fazer esse time funcionar de contra-ataque. Tem o Michael Antonio, a gente tem que hoje foi neutralizado pela zaga do Chelsea. Então assim, o Chelsea tem agora o Reece James em tempo integral, a gente vê que ele não está 100% ainda, mas já é alguma coisa em melhora do que é o Azpilicueta, né? O Chelsea ainda precisa se completar, evidentemente, vai ser um time melhor na próxima temporada, mas precisa melhorar agora, né? Tem a Champions agora, né? Quarta-feira ou terça vai enfrentar o Borussia Dortmund, vai precisar elevar o nível. O futebol que o Chelsea apresentou hoje foi bem, assim, legal no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi decepcionante. Faltou o Potter ter coragem, mudar o esquema, vai com 3 zagueiros, né? Tenta fazer algo diferente. E ele insistiu no esquema e no final das contas o Chelsea não mudou muito. Acho que até consegue uma chance boa ou outra, mas falta o último passe, falta a presença de área. Eu acho que até por isso o Bowley quer os 100 milhões de libras no Osimhen, mas é mais 2 pontos que deixam pelo caminho. Mas acho que o que o Chelsea vai ficar frustrado poderia ter sido 3 se não fosse o erro grotesco da arbitragem, porque, gente, aquilo é mais do que um pênalti claro, né? É um absurdo. O Souček fez uma defesa, a mão dele nem é de apoio, tá esticada, ele espalmou a bola. E esse é o lance que prova, o VAR da Inglaterra é o pior de todos, indiscutível. O do Brasil demora, mas na maioria toma decisões corretas. Isso não é a primeira vez, tem um pênalti na época do Solskjaer, que inclusive contra o West Ham, que o Bruno Fernandes caiu em cima, ele pisou na canela do cara e caiu, deu o pênalti, o VAR não revisou. Foi um lance absurdo. E agora é a mesma coisa. Cara, como é que pode isso não ser um pênalti? O Souček espalma a bola ia na direção do gol, isso é um pênalti e ainda expulsão. O Suárez foi expulso naquele lance. Tudo bem, foi mais chamativo. Por que o Souček não é? Por que o VAR não intervém num lance capital como esse? É inacreditável. E tenta de VAR, desviou no joelho, mas desvia na mão também. Desvia e a mão tá fazendo uma ação de bloqueio. Então, assim, esse foi o lance mais, acho que, absurdo dessa temporada. Eu não tô me lembrando nessa específica, né? Um lance que o VAR não interviu de uma maneira tão absurda. Então, hoje a gente vê, mais uma vez, o VAR inglês protagonizando mais um episódio inacreditável. E até engraçado elogiar a velocidade do VAR, porque assim, aquele impedimento do Declan Rice, né, que deu o segundo gol que estava matando a torcida do coração, vamos ser sinceros que não estava difícil de ser marcado, era muito fácil ele fazer as linhas, já dava para perceber que ele estava impedido, podia dar um impedimento, depois a gente mostra a imagem, não tinha necessidade de esperar fazer as linhas e os gráficos, né? Então assim, mais uma vez, é mais um jogo negativo do VAR, mas o Chelsea foi mal no segundo tempo, ao meu ver, poderia ter feito coisas melhores, poderia ter feito substituições melhores, o Potter vai conseguindo mais pressão sobre os seus ombros, vai ficando difícil a situação dele, então ele tem que recuperar, o time tem talento agora, a gente vê que o time é melhor, tecnicamente deu um baita salto, mas ele também tem que fazer a parte dele. E assim, o Cucurella e o Havertz estão jogando muito mal, isso às vezes não é culpa dele, esse desempenho tão tenebroso, mas ele é técnico e pode escolher outros jogadores. Tem outros jogadores para fazer a função. Pelo menos pro Havertz tem. Coloca o Drato Fofana, coloca o Aubameyang, no final das contas. Eu sei que o Aubameyang não tá bem, mas pelo amor de Deus, ele é um atacante funcional. Então assim, pra mim tem que parar esse preconceito ali com o Aubameyang se o Havertz é o atacante. Se tivesse ali um Osimhen, tudo bem. Mas não é o Osimhen, é o Havertz, gente. Aí não dá, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.